Olá, Sete Lagoas e região, tudo bem? Esperamos que sim. Hoje estamos aqui para falar sobre buracos na cidade de Sete Lagoas e que é um problema de todas as outras cidades também, principalmente na época de chuva. Primeiramente, vamos falar por que os buracos no asfalto eles acabam surgindo. Na maioria das vezes, eles são ocorrência de diversos fatores como o desgaste natural ao longo do tempo, o impacto de veículos pesados, clima, qualidade da construção e manutenção inadequada. No caso do tráfego pesado, que para Sete Lagoas é um dos principais casos, veículos pesados como ônibus, caminhões e carros colocam muita pressão sobre o asfalto, fazendo com que o pavimento se rompa ou afunde. Também as mudanças climáticas, as variações de temperatura ao longo do dia, dos meses, do ano, faz com que o asfalto contraia e dilate, causando rachaduras e que depois originam buracos. A qualidade dessa construção também, desse asfalto, se ele não for bem feito, de acordo com as técnicas mais renomadas, esse pavimento pode ser propenso a danos e ter um desgaste prematuro. Também pode ser falta de manutenção, quando passa muito tempo sem que esse asfalto seja remendado ou trocado, ou feita essa correção de uma forma mais constante. Pode ser também por conta da água, que é um dos fatores que atinge muito Sete Lagoas por conta da quantidade de chuvas na região, que é muito acentuada, e também pelo perfil topográfico que causa correntezas, né? Local de muitas montanhas, muitos morros, fazendo com que essa água desça com uma velocidade alta e que se infiltre nas rachaduras do pavimento, fazendo com que o asfalto fique fragilizado. Além disso, o substrato, né, o solo onde o asfalto é construído, também tem a ver com essa maior quantidade de buracos que surgem, porque um solo mais poroso, que permita mais a absorção de água, faz com que o solo fique mais frágil, permitindo o afundamento desse asfalto, né, com o peso dos veículos, fazendo com que os buracos fiquem mais fundos, né, surjam com mais frequência e que sejam mais fundos. Além disso, também o caso de raízes de árvores que podem crescer sobre o pavimento, empurrando ele para cima e danificando e resultando também em buracos. No caso, então, de Sete Lagoas, os principais casos são os de chuva, falta de manutenção e um tráfego pesado, né? Todo mundo sabe que a região de Sete Lagoas tem bastante indústrias, empresas e um movimento constante aí de veículos pesados que danificam bastante esse asfalto aí. E a distância de tempo entre uma manutenção e outra faz com que a situação só se agrave. De tempos em tempos, a prefeitura ou o órgão responsável, como o DR, DENIT e outros órgãos, ou até a concessionária de alguma rodovia, realiza a manutenção desse asfalto. E, em geral, a contratação é do CBUQ do tipo C. CBUQ é a sigla para concreto betuminoso usinado a quente, que é um tipo de pavimento de asfalto que é utilizado em diversas aplicações em vias urbanas, rodovias e aeroportos. Ele é um pavimento de alto desempenho, utilizado em áreas com tráfego pesado e que é composto por uma mistura de agregados minerais, em geral pedra britada, areia, e o cimento asfáltico, que é produzido nas usinas. Esse do tipo C, ele possui uma maior quantidade do cimento asfáltico, dando maior resistência e durabilidade. Ele também permite uma maior aderência do pneu dos veículos, né?
reduzindo o risco de derrapagem e acidente. Então, o tipo C, ele é a camada mais superficial, é a camada de contato do pneu do carro, dos veículos, com o solo. Existe também o CBUQ tipo B, que ele é a camada que vem abaixo dessa camada tipo C, e ela possui uma mistura de agregados minerais também, com cimento asfáltico, mas que possui uma quantidade intermediária desse cimento asfáltico, e ele é utilizado em áreas com tráfego moderado, geralmente tendo também uma boa resistência à deformação, permitindo uma boa aderência, e uma resistência à ação dos agentes externos, impedindo a infiltração de água e servindo de base para o cimento mais externo, né? O cimento asfáltico mais externo, que é justamente o CBUQ tipo C, que é o mais contratado pelas prefeituras na hora de fazer o recapeamento. Esse tipo B ele também é chamado de camada de ligação binder, né? Ela é uma camada intermediária que fica ali entre o solo propriamente dito e a camada externa de revestimento, que é o CBUQ tipo C. Então, apesar dela ser uma camada que fica oculta ali, ela é uma camada muito importante para permitir uma durabilidade do pavimento, porque permite distribuir a carga desses veículos de uma forma mais uniforme, evitando a penetração de água e proporcionando maior resistência ao tráfego pesado, né? E depois vem o CBUQ tipo C, dando mais aderência, permitindo que os veículos se desloquem com segurança. Quando falamos de operação tapa-buraco, geralmente é feita somente a cobertura, né? O CBUQ tipo C, que é uma camada mais fina e que, por conta dessa ausência do tipo B, dessa camada de absorção de impactos e que evita a infiltração de água não ser feita, a durabilidade dessa operação tapa-buraco, desse recapeamento que em geral é feito pelas prefeituras, ele acaba durando pouco tempo. Então, por conta da falta de dinheiro, né, da alegação da falta de verbas em geral das prefeituras, é feita apenas a camada mais fina, superficial ali, para poder tapar esses buracos. A operação tapa-buraco, ela é importante porque ela mantém a via pública em condições de segurança, tanto para os carros quanto para os pedestres, né? A intenção principal é fechar essas crateras que são advindas de colisões, desgaste e das chuvas, e é uma operação que não pode ser muito longa, ela tem que ser agilizada justamente para não prejudicar o fluxo de carros. Essa operação tapa-buraco, ela pode ser estratégica ou pode ser emergencial. No caso da estratégica, ela vai acontecendo ao longo do ano e é feito um mapeamento prévio para identificar os pontos mais precários e aí os funcionários se deslocam para fazer essa nova pavimentação. No caso da emergencial, ela acontece, como o próprio nome diz, de acordo com a necessidade e surpresa por conta de uma chuva muito forte ou de qualquer outro evento que tenha causado esse buraco. Então, no caso de Sete Lagoas, a motivação principal para o surgimento dos buracos é o tipo de solo, que é um solo arenoso, que permite uma infiltração de água maior, tornando o solo mais maleável, e aí com o peso desses veículos, né, que acontece com bastante frequência, porque a região tem um tráfego muito intenso de veículos pesados, principalmente, causa o afundamento dessa massa asfáltica e de contato, fazendo com que surjam os buracos. A ocorrência de chuvas em demasia, que faz com que haja essa infiltração,
e que haja correnteza levantando essa capa asfáltica aí, e também a má qualidade, muitas vezes, do tipo de asfalto aplicado ou da forma de aplicação, o recurso, a tecnologia utilizada, que às vezes não é feito muito de acordo com os padrões mais finos, justamente por conta da falta de verba ou da destinação para áreas mais essenciais. Então, a região, Sete Lagoas e a região acaba ficando com as vias bastante prejudicadas, bastante desgastadas, né? Ocasionando aí, como todo mundo sabe, a quebra constante de veículos e até o risco de acidentes nas rodovias, que além de terem um asfalto de qualidade muito baixa, ainda a sinalização também, junto com a imprudência dos motoristas, acaba ocasionando aí acidentes e quebra de veículos.